Na verdade, eu vos digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer deste pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo: como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: na verdade, eu vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Essas coisas Jesus, ele disse ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse-lhes: isso vos ofende? O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque Jesus conhecia, desde o princípio, aqueles que não criam e quem deveria o trair. E ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós cremos, estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja bem, estou lendo aqui Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vemos aqui a partir do verso 47, do 47 ao 71. Louvado seja Deus. Jesus diz aqui que ele é o pão da vida. O que nós entendemos como pão? O pão é um alimento. O pão é uma palavra universal. Em todo mundo o pão é considerado como alimento. Louvado seja Deus. Jesus, nós precisamos desse alimento, nós precisamos do Senhor para que nós possamos ter vida em nós mesmos. Ele segue dizendo isso tudo aqui, esse capítulo 6. E interessante que ele tenta falar com os judeus aqui que eles precisam dele. O homem não consegue nada se ele não tiver a ajuda do Senhor. Você sabia que de todas as religiões, o cristianismo, o protestantismo, os crentes ou os evangélicos, é a única religião que
Você precisa renunciar o seu eu, o seu ego, para que o Salvador, o Santo de Israel, para que o Filho de Deus habite em você. Existe o kardecismo, existe o espiritismo, existe a maçonaria, existe o budismo, mas existe o catolicismo. Todos esses você pode ficar do jeito que você quiser. Mas o Evangelho de Jesus, ele nos incita, o Evangelho de Jesus, a sermos novas pessoas. Amar a Deus, amar o nosso semelhante, a desapegar do pecado, afastar das coisas infrutíferas que só servem para poder levar você para a lama, largar a bebida, largar o álcool, o cigarro, largar a maconha, largar, aleluia, glória a Deus, a pornografia, largar o mal, largar o pecado. Só o Evangelho de Jesus é que faz com que você ande assim. E o caminho não é fácil, o caminho é difícil, porque a sua carne tende ao pecado. Mas o Espírito quer Deus, então você vai escolher qual que você quer. Você quer seguir o caminho da paz ou o caminho do tormento? Porque a carne no final vai ser tormento. No apagar das luzes, se você morrer na carne, no pecado, você vai para o tormento eterno. O caminho de Jesus, onde você investe nas coisas do Espírito, é difícil, mas o final é recompensatório e você terá paz. Veja bem, Jesus disse: se vocês não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quantas pessoas sem vida neste momento, tendo um carro muito elegante, uma família muito bem bonita, estruturada, muito dinheiro na conta, mas não tem paz, mas não tem o Salvador ainda reinando e morando dentro do seu lar. Quem não tem Jesus morando dentro do seu lar, dentro do seu coração, da sua casa também, dentro da sua família, não tem paz. A paz não vem de você ter muito dinheiro. A paz não vem de você ter um carro 0 quilômetro. A paz não vem de você ter uma família grande. Não. A paz está em Jesus Cristo. A paz está no Salvador deste mundo. A paz está em você crer no Senhor. Independente se você estiver passando por lutas, por problemas, quando você crê no Senhor, quando você acredita verdadeiramente nele, você sabe em quem você está confiando. E você tem paz, você descansa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então Jesus diz aqui que ele é o pão, que ele é o alimento que nós precisamos. Veja bem, Jesus está dizendo aqui: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Veja que grande ensinamento nós encontramos aqui no verso 58. Jesus dizendo para os judeus que criam ali na Torá, que tinham conhecimento sobre a Torá, sobre o Pentateuco, sobre os livros canônicos ali do Antigo Testamento, que o povo aqui do Antigo Testamento, o povo de Israel, se você ler a Bíblia no Êxodo ali, eles caminharam pelo deserto e Deus proveu para eles maná, alimento do céu para eles comerem, mas eles morreram. Mas Jesus está dizendo que ele, o Senhor Jesus, é o pão que desceu do céu. Por que desceu do céu? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é um alimento vivo que o Pai enviou para nós, para que nós venhamos alimentar dele e nós venhamos ter vida, ou seja, nós venhamos a ter, nós venhamos anunciar Jesus para as pessoas com a nossa própria vida, mas para isso nós temos que renunciar à nossa própria vida. Por isso que é difícil, por isso que não é fácil, por isso que muitos
não suportam ficar 1 minuto sem a carne e não querem seguir Jesus, porque consideram que é a coisa mais difícil do mundo. É porque o nível em que eles amam o Senhor está num nível muito baixo. Quanto mais você amar o Senhor e buscar conhecer quem é o Senhor, quanto mais você ficar perto do Senhor, mais você vai ter facilidade de se apegar, de se afastar, aliás, das coisas do mundo, de se afastar da carne, das más amizades. Por que as pessoas têm dificuldade de se afastar da carne, se afastar dos maus amigos, das más influências, se afastar da cerveja, da cocaína, da maconha? Por que as pessoas têm dificuldade? Porque elas não amam a Deus, não amam o Senhor. Porque quanto mais você amar o Senhor, mais você vai se entregar. Então elas acham que isso é um grande sacrifício. Parar de beber cerveja, parar de fumar, parar de ir para os bailes, parar de pecar, porque ela acredita que isso é uma grande coisa, um grande sacrifício que ela vai ter que fazer. Não, mas na verdade, o seu nível de amor para o Senhor está lá no zero. Você precisa amar o Senhor. Você precisa ler a palavra de Deus, estudar a palavra e conhecer quem é o Senhor. E Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem no verso 58, Jesus dizendo assim: este é o pão que desceu do céu. Jesus estava ensinando ali na cidade de Cafarnaum. Louvado seja Deus. Então, muitos discípulos ali, muitos que até ali estavam seguindo o Senhor, muitos ali viram que realmente era difícil. Veja bem no verso 60, né? Eu estou lendo o Evangelho de João, capítulo 6, agora no verso 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro. Quem o pode ouvir? Então, você já pensou, estava ali a ouvir esse discurso de Jesus? Não. Vocês têm que largar o pecado, vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue, crer em mim, abandonar o mal, desapegar do mal e se apegar a Deus, se apegar a mim. Então, muitos ali que estavam, não estavam ali com o coração inteiro, porque existiam 2 grupos, né? Os que realmente queriam e os que não, os que estavam ali por algum motivo, né? Por algum motivo estavam ali. E eles ficaram até só esse momento. Quando eles receberam a verdade, eles não quiseram. Semelhante é nos dias de hoje. A pessoa vai à igreja, a pessoa começa o caminho do Senhor e logo ela para e não quer mais. Por quê? Porque ela se depara com a verdade. Porque o próprio Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Você não vai ter como viver uma vida de mentira ao lado do Senhor Jesus. Então você vai ficar ou ao lado do Senhor Jesus e largar a mentira, ou você vai largar Jesus e vai voltar para as trevas, vai voltar para o mundo. Só esses 2 caminhos. Não tem como você ser um e ser outro. Não existe. Deus vai vomitar a boca deles mornos, que está em cima do muro. O muro é do diabo, não adianta você ficar em cima do muro. Automaticamente você está ou com Deus ou com o diabo. Ou você escolhe em quem você vai ficar na guerra, ou de um lado ou de outro. Jesus disse, verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo são Espírito e elas são vida. Mas alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. Jesus já conhecia tudo, né? Quem cria, quem não cria, mas ele estava vivendo a sua vida cotidiana e diária ali em carne para cumprir as Escrituras, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem o que Jesus está dizendo aqui. Verso 65. E ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não concedido. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam, veja bem, e não andavam mais com ele. Então, quando as pessoas percebem que elas precisam abandonar o pecado, abandonar aquele mal que está destruindo elas, e
se apegar à luz de Jesus, à verdade, elas não querem. Elas preferem ficar na sua vidinha, no engano, na mentira, no pecado. E aquilo ali vai destruir a pessoa, mas ela prefere ficar naquilo ali do que largar e tomar a decisão. Veja bem, olha, verso 66. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então, é difícil. O Evangelho de Jesus é difícil, mas é o caminho difícil, é que traz a paz, é que traz a salvação e a vida eterna. Pois quando nós fecharmos nosso olhinho nessa terra, quem morre no pecado, se você ainda não sabe, quem morre no pecado, distante de Deus, não tem como habitar com o Senhor na eternidade. Mas se você morrer ao lado do Senhor, se você morrer buscando o Senhor, amando a Deus, amando o seu próximo, renunciando o pecado, deixando Cristo transformar a sua mente, seu caráter, sua vida, você vai habitar com Ele, sim, na eternidade. Desde aquele momento, muitos de seus discípulos retrocederam, ou seja, voltaram atrás e não andavam mais com Ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também ir embora? Agora Jesus se volta para os 12 que Ele escolheu para começar o ministério, que estavam ali ainda, que não foram embora. E ele: vocês querem ir embora também? Jesus já sabia, que todos ali, a intenção de todos, mas Jesus queria saber da boca deles, Jesus queria ouvir isso da boca deles, e também para ficar relatado, Jesus já sabia que tudo isso está relatado, então os evangelistas relataram, o evangelista João também. Então Simão Pedro, que depois ia virar o líder, o pastor dessa igreja, ele disse: então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Veja a pergunta. Jesus pergunta, para eles: e quereis vós também ir embora? E Pedro ali também responde o Senhor com outra pergunta. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos, estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o cristão, o protestante, o crente, o evangélico mesmo, ele tem a convicção e ele crê que não existe outro caminho, que não existe outra salvação. Que só através de Jesus, só através das palavras de Jesus, ele pode alcançar a vida eterna. E nós cremos, estamos certos de que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas tem muitas pessoas que nos dias de hoje que não estão certas. Tem pessoas que não estão certas de nada. Não estão certas de para onde vai, não tem propósito. Mas o propósito, a meta, o alvo do cristão, todos nós temos metas nessa terra. Mas o principal meta, o principal objetivo, o foco do cristão é um dia abraçar o Senhor e estar com Ele na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Você que acredita que essa mensagem foi relevante para a sua vida, dê o like para que o YouTube espalhe essa mensagem também para outras pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem que o Senhor assim nos der, se o Senhor nos permitir. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.